Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Para Que Todos Saibam. Hoje é terça-feira, 12 de novembro. O tema da lição de hoje, o testemunho involuntário de Pilatos. Convido todos a orarmos juntos para iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Deus bendito e todo-poderoso, graças te damos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra juntos, Senhor, reunidos aos pés do Espírito Santo, o nosso professor. Que a Tua Palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração e venha transformar a nossa mente e o nosso caráter. Em nome de Jesus, amém. Várias vezes, João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento ou hora ainda não havia chegado, o que se referia à crucifixão. Podemos ver isso em João 2, verso 4, João 7, verso 6, verso 8 e verso 30, João 12, verso 7, 23 e 27, e João capítulo 13, verso 1, e João 17, verso 1. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo. Agora, João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é um testemunho importante, porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus e pessoas comuns. A lição traz a seguinte pergunta agora: como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Você vai ler João capítulo 18, verso 38 e João 19, versos 4 a 22. Mas vamos aos comentários da lição. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. Isso está relatado em João capítulo 18, verso 28. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: "Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." João 18, verso 37. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente. João 18, 38, João 19, verso 4 e verso 6. E escreveu sobre a cruz as palavras: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus", completando seu testemunho de quem Jesus é. No entanto, apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si, e ainda assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem ser correto. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos agora aos comentários de Ellen White. Desde o princípio, Pilatos estava convencido de que Jesus não era um homem comum. Acreditava que ele tinha um excelente caráter e era inteiramente inocente das acusações feitas contra ele. Os anjos que testemunhavam a cena notaram as convicções do governador romano e
Para salvá-lo de se empenhar no terrível ato de entregar Jesus para ser crucificado, um anjo foi enviado à mulher de Pilatos e informou a ela, por meio de um sonho, de que o Filho de Deus era aquele em cujo julgamento seu marido estava empenhado e era um inocente sofredor. Ela imediatamente mandou um recado a Pilatos, declarando que havia sofrido muitas coisas em um sonho por causa de Jesus e avisando-o para que não tivesse que ver com aquele homem santo. O portador dessa mensagem, atravessando às pressas a multidão, colocou-a nas mãos de Pilatos. Ao lê-la, ele tremeu e ficou pálido, e logo resolveu nada ter a ver com a condenação de Cristo à morte. Se os judeus quisessem o sangue de Jesus, ele não emprestaria sua influência para tal. Antes, trabalharia para livrá-lo. Primeiros Escritos, páginas 165 e 166. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Mateus 27, verso 24. Com temor e um sentimento de condenação própria, Pilatos olhou para o Salvador. No vasto oceano de rostos levantados, apenas o dele estava sereno. Parecia brilhar uma suave luz em torno de sua cabeça. Pilatos disse consigo mesmo: ele é um Deus. Virando-se para a multidão, declarou: estou limpo de seu sangue. Tomem-no e crucifiquem-no vocês mesmos. Mas notem o seguinte, sacerdotes e príncipes: eu o declaro justo. Que aquele que ele diz ser seu pai julgue vocês, e não a mim, pelo que ocorreu neste dia. Depois falou a Jesus: perdoe-me por isso, eu não posso salvá-lo. E depois que Jesus foi açoitado, Pilatos o entregou para ser crucificado. O Desejado de Todas as Nações, páginas 593 e 594. Pilatos preparou uma inscrição em hebraico, grego e latim e a colocou na cruz, acima da cabeça de Jesus. O texto dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João 19:19. Os sacerdotes disseram: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos, porém, estava indignado contra si mesmo por causa de sua fraqueza anterior e desprezou totalmente os invejosos e astutos sacerdotes e príncipes. Respondeu friamente: o que escrevi, escrevi. João 19, 21 e 22. Um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar a reflexão e o estudo das Escrituras. O lugar em que Cristo estava crucificado era próximo da cidade. Milhares de pessoas de muitas nações se encontravam em Jerusalém naquela época, e a inscrição que declarava que Jesus de Nazaré era o Messias chamaria a atenção delas. Era uma verdade viva, transcrita por alguém cuja mão havia sido guiada por Deus. O Desejado de Todas as Nações, páginas 599 e 600. A gente fica por aqui, aguardo você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.